Olá, né? E mais uma vez, pela última vez, estamos aqui hoje no Jardim de Oração da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha. E eu quero agradecer mais uma vez, né, nossa querida irmã Cirene, por nos permitir estar, né, nos dar a honra de estarmos falando nessa última terça-feira do ano de 2020, dia 29 de dezembro. E agradeço também ao nosso pastor Sérgio Passos, né, pela permissão e confiança. E a MCM, né, Mulheres Cristãs em Ação, por ter essa visão de reino e algo que começou com as irmãs, agora é, participa toda a igreja e de todas as idades, porque a oração é a chave da vitória, né? Como é dito pelo nosso pastor, pelo nosso querido irmão Fabrício, né? Antônio Fabrício, a oração, ela é a chave da vitória. E nós estamos aqui para fazer a reflexão do Jardim de Oração. E o título é Bendiga ao Senhor. Será que nós temos motivos para bendizer ao Senhor por tudo que aconteceu nesse ano de 2020? Será que a gente tem algum motivo para agradecer? Enfim, é isso que nós vamos estar falando, né, hoje. E quem escreveu essa reflexão foi a Vilmara Lima. A Vilmara Lima, deixa eu pegar aqui o seu currículo, né? Ela é licenciada em Letras e Pedagogia, formada em Missões, assistente da redação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e ela é daqui do Rio de Janeiro. Então, nós vamos estar falando agora, né? Vamos estar lendo e comentando em cima do que a Vilmara colocou para nós. E ela começa baseando a sua fala no Salmo 103. O Salmo 103, que é um salmo conhecido, né, de muitos, e ela fala do versículo número 2. Mas nós vamos ler o 1 e o 2, tá bom? E diz assim, eu vou começar lendo na minha versão e depois eu passo aqui para a versão dela. O 1 da minha versão diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E o versículo 2 diz assim, na versão que ela colocou aqui para nós: Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, né? E nós estamos usando o manancial, né, número 17, que é correspondente ao ano de 2020. Bendize ao Senhor a minha alma, né? A alma é algo profundo, é algo lá de dentro, né? Não é uma coisa superficial, mas é uma coisa lá de dentro. E fala, bendize ao Senhor a minha alma. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que benefícios nós temos recebidos do Senhor? Que benefícios você tem recebido? Que benefícios eu tenho recebido? Ou não temos recebido nenhum benefício? E ela começa assim no primeiro parágrafo. O ano está findando, gente. E quando eu li essa frase, o ano está findando, eu falei, meu Deus, o ano está findando. E tantas coisas aconteceram, né? Porque pandemia, perdas de pessoas. E se a gente não perdeu da nossa família, a gente perdeu pessoas que não tinham uma ligação de sangue, mas era como se fosse, né? E perdas de emprego, e perdas de certa forma da liberdade, e perda do contemplar a face, porque é o tempo todo, né? E eu vivo assim, álcool em gel, né? Máscara, não tô aqui porque eu tô no escritório do meu esposo, então não tem necessidade de usar máscara. O cuidado, fiz aqui assim, falei, meu Deus, não deveria ter feito isso, né? Então a vigilância o tempo todo, é uma lavação de tudo, né? É chegar em casa e trocar de roupa rápido, alguns até tem que trocar de roupa no quintal. Então, assim, estão tantas coisas que será que a gente tem algo a agradecer? E como assim esse ano está findando? O que eu produzi esse ano? O que eu recebi de Deus esse ano que eu possa falar, meu Deus, muito obrigada. E aí quando eu leio só essa primeira frase, o ano está findando, eu falo, o ano está findando.
sabe? É uma sensação de que o ano está findando, gente. E aí vamos continuar o que a Vilmara coloca pra gente. Ela continua assim nesse parágrafo. Muitas catástrofes atingiram várias partes do mundo, inclusive o nosso país. Né? E aí a gente tem uma questão política, a gente tem uma questão social, a gente tem uma questão de incredulidade, né? E eu não falo incredulidade numa questão para com Deus, mas uma incredulidade do que a gente está recebendo enquanto notícia, enquanto informação, enquanto dados, né? E a gente ouve as pessoas questionando e outras nem mais acreditando. E aí, mas as notícias chegam de falecimentos, de doenças, de desemprego, de falta de dinheiro para pagar as pessoas, né? Falta de recursos. E aí quantas catástrofes, fora de terremotos, vulcões, etc e tal, quantas coisas aconteceram. E aí a gente fala do fora, mas a gente vê isso também dentro, porque às vezes dentro do seu lar, dentro do meu lar, dentro, às vezes não dentro do nosso lar, mas dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, aconteceram coisas que era como se fosse um vulcão. Era como se fosse um terremoto. Era como se fosse um maremoto que não só tremeu a casa, mas entrou a água e destruiu tudo que tinha. E não só caiu a casa, mas ficou lama. E aí eu não estou falando só de algo externo, mas eu estou falando algo que possa ter acontecido na minha e na sua vida. Enfim. E ela coloca, né? Muitas catástrofes atingiram várias partes do mundo, inclusive o nosso país. Tenho certeza de que, em uma escala menor, você também viveu suas próprias catástrofes. É o que eu acabei de falar agora. As nossas catástrofes, né? Aquelas coisas que aconteceram que muitas das vezes tiraram até a nossa razão, tiraram o nosso raciocínio, tiraram o nosso jeito de ver e pensar. E quem é que pensa hoje como pensava um ano atrás, né? Eu acredito que todos nós, ou pelo menos 99%, temos hoje uma outra visão, uma outra questão do que seja prioridade para nossas vidas. E ela continua. Lutas e dificuldades certamente fizeram parte dos seus dias, né? Dos meus dias fizeram. Mas como ela começou, o ano está findando. E aí no segundo parágrafo ela traz o seguinte pra gente. Se você considerar, contudo, as bênçãos que recebeu, quer dizer, por outro lado, a gente viu a questão das catástrofes, coisas terríveis. Mas, se nós, em contrapartidas, olharmos as bênçãos que recebemos, né? Aí ela continua, sei que há muito mais motivo para se alegrar e agradecer do que lamentar e murmurar. Será que nós temos mais motivos para agradecer? Ela coloca, certamente nós temos. Nós temos. E aí eu pensando, né? Nós temos o nosso lar. De repente o seu lar, o meu lar não é do jeito que a gente queria, né? Ah, eu queria mudar isso, queria mudar aquilo, ah, eu queria fazer isso, ainda tem que fazer essa obra. Quando chove, pinga aqui, pinga ali, pinga em mim, né? Mas a gente tem um lar. A gente se alimentou, de repente você não comeu aquilo que você queria comer, que você esperava comer, mas você comeu. Né? De repente, a gente não pôde ter tudo que queríamos, mas com certeza o que nós precisávamos de principal nós tivemos, mesmo no meio da falta. E a gente vai falar disso daqui a pouco, porque eu já estou adiantando, né? E ela traz, né, que sempre há motivos para se alegrar e agradecer. Sempre há. E o salmista nos convida a louvarmos ao Senhor por todos esses benefícios que Ele nos tem dado. Quantos benefícios o Senhor tem nos dado, né? E eu lembro, e isso eu falei numa outra vez, mas esse fato está vivo na minha memória, e eu lembro agora de um senhor que lá no começo da pandemia, ele precisou de respirador, foi para uma clínica particular, precisou do respirador, ficou lá, se eu não me engano, uns 15 dias, não me lembro mais quantos dias ele ficou, não foi aqui no Brasil. E quando ele saiu, né, um senhor de 80 e poucos anos, quando ele saiu, perguntaram para ele, aí falaram para ele, olha, você vai ter que pagar também, ó, isso, e pagar pelo respirador. E foi não sei quantos dólares, euros,
por dia, tantos dólares ou euros, sei lá. E ele olhou e assustado. E aí ele falou para ele assim, não, mas o senhor pode parcelar, porque foi tanto por dia. E ele falou assim, não, o problema não é o dinheiro, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu fico pensando, por 15 dias, eu não sei, não lembro mais quantos dias, eu estou pagando X. Mas se eu tivesse que pagar o ar que eu respiro durante todos esses anos de vida, eu não teria dinheiro. Toda a minha fortuna não pagaria o ar que eu respiro. Então, como eu vou agradecer a Deus por esse ar que eu respiro e eu não pago por ele? E isso ficou na minha mente. Só o fato de nós estarmos aqui respirando, e de repente você pode estar até respirando com a ajuda de um respirador, de um oxigênio precisando, porque eu não sei aonde que vai chegar essa mensagem, mas fato é, se o ar está chegando até você, e até mesmo você estiver num respirador, no oxigênio, é uma bênção de Deus, porque hoje tem uma fila esperando por isso, né? Então, olha, mais uma bênção a agradecer. Uma coisa que a gente não dá tanta importância e a gente vai ver agora quanto isso é importante para nós e para os nossos familiares. E aí ela continua. Esses benefícios, né, os benefícios que Deus nos dá, vão desde coisas concretas, casa, carro, trabalho, né? Desde coisas, família, desde coisas concretas e palpáveis, como a bênçãos abstratas, aquelas que a gente não vê, né? Existe uma música que eu gosto muito que fala assim: se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer. A música é alta, né? E a minha voz é horrível, né? Mas assim, aí vem falando, feliz com o Senhor eu sou. E aí, por que eu trouxe essa música? Se paz a mais doce, por quê? Porque em meio ao caos, você precisa, eu preciso ter a paz. E só que Deus oferece a cada um de nós uma paz que excede o nosso entendimento. A nossa mente não consegue imaginar essa paz. Por quê? Porque essa paz quem nos dá é o Senhor. E aí a paz não vai ser eu não ter problemas, mas vai ser eu manter o equilíbrio apesar dos problemas. E aí ela continua falando, né? O primeiro e principal motivo pelo qual devemos louvar é o perdão do Senhor. O Senhor nos perdoa, né? Ele nos criou para a sua glória. O homem foi rebelde, continua sendo rebelde, e mesmo assim, o Senhor nos perdoa, né? E aí Deus nos perdoou e salvou. E aí eu lembro que essa semana nós comemoramos o Natal, né? Comemoramos o Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, praticamente isso nós temos certeza, mas essa data, nós comemoramos o nascimento de Cristo e nós precisamos lembrar, Cristo nasceu, aleluia, glória a Deus, porque Ele nasceu para o quê? Para perdão dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, né? E para nós aceitarmos esse perdão, é só aceitar Jesus, falar, Jesus, entra na minha vida, né? Entra na minha vida e perdoa os meus pecados, né? E o Senhor continua nos perdoando, porque mesmo nós tendo aceitado, ou quem aceitou Jesus há um tempo atrás, vai continuar pecando, sim, mas não vai ter mais prazer no pecado, e isso vai fazer com que eu e você, guiados pelo Espírito, não tenhamos mais vontade de pecar, embora tenhamos uma natureza pecaminosa. Mas aí quando a gente pecar, o que a gente vai fazer? Vai pedir perdão, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E aí ela continua falando, né? E Ele continua nos perdoando todos os dias, quando chegamos a Ele com o coração arrependido. Sua compaixão não permite que Ele nos trate segundo os nossos pecados, mas nos trata com misericórdia, né? E aí nosso pastor sempre fala, né? Misericórdia é o quê? A gente não receber aquilo que a gente merece. Pode ver que às vezes quando alguém está numa situação difícil e vai ser cobrado, muitas das vezes o que ele fala? Misericórdia, misericórdia. Por quê?
Porque é misericórdia a gente não receber aquilo que nós merecemos, né? Mas o Senhor derrama sobre nós o que é a sua graça, o que é a graça, né? Interessante que o tema da Convenção Batista Brasileira do próximo ano vai estar falando sobre isso, sobre graça e misericórdia. E o que é graça significa? É nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Por isso que muitas das vezes a gente passa em algum lugar e fala, é de graça, pode pegar. É de graça, não tem que pagar? Não, só que Deus nos dá de graça a salvação. Basta nós aceitarmos. É como alguém na rua te oferece alguma coisa e aí você aceita ou não. Depois você fala, ué, por que eu não peguei? Nem era de graça. Mas a gente até se assusta. Mas com Cristo não se assuste. Ele morreu na cruz para te salvar e ele só está esperando assim, ó, de braço aberto. Ó, já fiz tudo. Agora é só você aceitar. E aí no penúltimo parágrafo, a Vilmara fala assim: além disso, o Senhor tem nos suprido de bens. Realmente, o Senhor tem nos dado aquilo, tem nos dado, na verdade, mais do que nós precisamos, né? E você sabe disso. Embora não tenhamos recebido tudo o que gostaríamos, Ele seguramente nos proveu de tudo o que precisávamos. Nós não temos tudo que nós falamos até isso anteriormente, mas o Senhor tem nos dado mais do que nós temos precisado. Como Ele é bom, o seu amor por nós dura para sempre. E essa questão de não ter feito, né, Deus não ter realizado todos os nossos desejos, digamos assim, porque Deus não é o mágico da lâmpada, Ele é Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. O que vai acontecer? Ele, na sua misericórdia, Ele muitas das vezes não, o Senhor sempre nos responde. A questão é que muitas das vezes nós não gostamos daquilo que nós ouvimos como resposta de Deus. Ou seja, Deus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espere. Aqui está o que eu E o silêncio de Deus, já é meu telefone falando aqui, o silêncio de Deus é uma resposta. É um espere, espere. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho, né? E muitas das vezes, porque aquilo que a gente acha que vai ser bênção, na verdade, depois vai se tornar maldição. Então, o Senhor muitas das vezes diz um não, porque sabe o que vai acontecer à frente. Eu costumo dizer que todo bebezinho gosta de botar o dedo na tomada. E aquele, ai, que bonitinho, quer botar. E você deixa seu filho botar o dedo na tomada, sua filha? Não vai deixar. Ou mesmo que você nem conheça, uma criança diferente, você está num ambiente, vê a criança querendo enfiar o dedo na tomada, você vai deixar? Claro que não. Claro que não. E a criança não vai entender, vai chorar, vai espernear. Dependendo da idade, vai te morder. Mas você não vai deixar. Porque você não quer que as consequências sejam ruins para essa criança. E a mesma coisa a Deus. Enfim, nesse final de ano, né? Bendiga o Senhor. Mesmo pelos nãos, né? E se você, por acaso, perdeu alguém, dói. Se você perdeu seu emprego, muitas das vezes é desesperador. Mas saiba que o Senhor está suprindo as suas necessidades. Paulo, eu quero terminar, ela não fala isso, mas me veio a memória aqui, Filipenses 4, em Filipenses 4, ele diz assim, a gente fala muito Filipenses 4, 13, né? Que fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ou tudo posso em Deus que me fortalece. Só que eu queria ler do 12, que fala assim, ó, Paulo fala, né? O apóstolo Paulo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado tanto fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei se você está num momento de abundância ou de escassez. Eu não sei se você está num momento de humilhação ou de honra. Eu não sei se você está... o que você está vivendo? Na riqueza ou na pobreza? Mas eu sei que como o Senhor sustentou o apóstolo Paulo, ele sustenta a mim e a você. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece se nós entregarmos realmente a nossa vida nas mãos dele. E no último parágrafo ela diz,
Que o final do ano seja um momento para relembrar e bendizer ao Senhor por tantas bênçãos. Nos estudos passados, se eu não me engano, do mês de novembro, da revista da Visão Missionária, trouxe estudo. Que ano foi esse? E era o título da revista. E aí estava falando de todas as dificuldades que a gente passou. Mas falou que, em meio a isso tudo, nós tínhamos o que agradecer. E aí eu lembro dessa reflexão. Nós temos o que bem dizer ao Senhor, né? Por quê? Porque famílias se uniram mais. Pessoas que nem se falavam passaram a se falar. Teve uma preocupação maior com os idosos. Quantos idosos sendo abandonados, né? Não abandonados que não quero saber, mas deixando de lado e passaram a ser prioridades. Quantos de nós tivemos que reavaliar e falar realmente o que é importante? Quantos de nós tivemos que dizer não, renunciar a várias coisas, seja saídas, seja empregos, seja passeios, seja o que for? A gente teve que priorizar, ver o que realmente era prioridade na nossa vida. E embaixo fala assim, que as dificuldades diárias não nos permitam esquecer os benefícios do Senhor. Que as dificuldades diárias não seguem os seus olhos para ver o quanto Deus tem feito de bom para a sua vida, para a minha vida. 2021 está chegando. E o meu desejo, Ana Paula, e o desejo da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, e de toda a Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, é que Deus, mais uma vez, nos sustente. E independente das circunstâncias, nós possamos bendizer o nome do Senhor. Como diz o texto, bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Que nós possamos ser gratos, né? Esse é um ano de gratidão, de solidariedade, de resiliência e de principalmente perceber que o dono da vida é o Senhor. E que de 2021 nós possamos juntos aonde estivermos, mas no pensamento, voltarmos, vamos que aqui diz voltar ao primeiro amor, né? Voltarmos ao Senhor. E se você está afastado, não espere 2021 para voltar. E se você não aceitou Jesus, aceite Jesus agora, porque os sinais estão aí. E aquele que bendiz o nome do Senhor não terá surpresa, porque está tudo escrito na sua palavra e o Espírito nos mostra. Feliz 2021, com a graça do Senhor e as suas misericórdias, bendizendo o nome do Senhor. Amém.